comecinho da Bíblia aí, viu? A escola dominical tá cheia, viu? Acorda mais cedo no domingo, disfarçadamente, nem olha para o lado que é você e vem para a escola dominical, tá bom? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande gritar. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse o Senhor ao povo: passai e rodeai a cidade. Em que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Amém? Pode soltar. Palavra para entregar para ti. Mesmo se disserem não vai conseguir.
louvamos, te adoramos, agradecemos teu nome que é santo, poderoso e fiel. Quero colocar minha vida nessa hora diante de ti, Senhor. Deus, que o Senhor possa continuar falando na minha vida, que o Senhor possa me usar como canal de bênção. Eu quero me esvaziar de todos os problemas, Senhor, de todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que me traz tristeza. Eu quero me esvaziar nessa hora. E quero que o Senhor nessa noite tenha todo o poder, que o Senhor tenha toda a autoridade, toda a liberdade de falar aquelas vidas que estão sedentas, que estão carentes, que já bateram em portas que não se abriram, mas nessa noite vieram com um único propósito, de te adorar, de buscar em ti, Senhor, aquilo que o mundo não tem dado a eles. Eu me coloco diante de ti, Senhor, como a tua serva, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem dessa noite é Além das Muralhas. Além das muralhas. Eu fui estudar sobre... Eu nunca preguei essa passagem. Mais de 18 anos de igreja, nunca preguei essa passagem de Josué, sobre a cidade de Jericó. Deus faz uma promessa lá atrás para Moisés sobre a terra prometida, a Canaã. Só que para eles alcançarem a Canaã, eles tinham que passar por Jericó. E Jericó era uma cidade, para tu entender bem e rápido, eu não usar minha teologia, uma cidade de gente ruim. Imagine que eles sacrificavam as crianças para os deuses deles. Eles se sentiam, o povo de Jericó, a potência. Eram os poderosos. O povo de Jericó era um povo intocável. E na frente da cidade de Jericó tinha um muro com 9 metros de altura e 6 de espessura. Para a gente ter noção desse muro, casas eram construídas em cima dos muros de Jericó. Jericó era uma fortaleza. E diz a palavra de Deus aqui que eles fecharam Jericó. Ninguém entra e ninguém sai. E quem queria entrar em Jericó? Era um povo que ainda não tinha guerreado, mas é um povo que tinha caminhado 40 anos no deserto com Deus. Era um povo pobre, era um povo peregrino, um povo sem identidade. Mas o povo de Jericó, eles temiam aquele povo que queria invadir e tomar posse dessa cidade chamada Jericó. Então, eu imaginei, fiquei pensando, Josué chega com aquela multidão de milhões de pessoas em frente à muralha, em frente. E aí Deus começa a dar as coordenadas de tudo que Josué tinha que fazer. E você sabe o que mais me deixou intrigada? É que eles não iam usar arma nenhuma, mas eles iam lutar contra um grande exército, gente poderosa, gente forte, os portões fechados, lacrados, ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. E eu fiquei conjecturando, fiquei pensando também, que uma hora a comida do povo de Jericó ia acabar, o cereal ia acabar. Uma hora eles tinham que abrir as portas para que eles pudessem continuar sobrevivendo. E aí, Josué, diante dessas muralhas, eu tenho certeza que 95% desse povo que está hoje aqui tem uma muralha na tua frente. Sabe o que é essa muralha para você hoje? É aquilo que você não tem condições humanas. É aquilo que você sabe que sozinho você não vai conseguir. É aquilo que tira as tuas forças. É aquilo que tira o teu sono.
É aquilo que muitas vezes você não conversa mais com ninguém sobre aquilo, porque pense uma muralha grande. E tem hora que a gente fica inconveniente. Já falou tanto teu problema para os outros, quando você chega, você vê na cara da pessoa que ela está falando assim, de novo. É de novo, meu Deus. É uma muralha. E hoje nós vamos aprender tudo que Josué fez, o que fazer mediante uma muralha. O que fazer? Primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou ali, não olhe para as suas condições humanas. Sabe por quê? De um lado de cá, tinha um povo pobre, peregrino, nunca tinha lutado, nunca tinha guerreado. A primeira guerra do povo de Israel foi para entrar em Jericó. Eles não tinham guerreado ainda, porque quando fala de Israel, todo mundo pensa um povo de guerra. Mas eles ainda não tinham guerreado. Era um povo matuto. Era um povo desconhecido. E do outro lado, tinha o quê? Os poderosos. Mas os poderosos sabiam que aquele povo, chamado povo de Israel, não era nada, não era ninguém. Mas o que estava com eles temeram. Glória a Deus. Por isso que eles fecharam os portões. Porque quando o povo de Jericó soube que Israel ia tomar posse de Jericó, eles sabiam: quem mandou, garante. Eles sabiam que aquele povo pobre, pequeno, humilde, tinha algo forte nas mãos deles. Olha para o teu irmão assim, ó. Você não está só. Há algo forte, grande, sobre a sua vida. Existia algo ali forte, mas existiam os portões lacrados. Mas eu imagino que Josué lembrou de Isaías 45, GG 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O povo que estava com Josué, eu imagino que eles olhavam para eles e pensavam: nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas Isaías 45, 2 me garante que ele vai à minha frente e vai abrir todas as minhas portas. Todas! Aleluia! E essa palavra hoje não é para qualquer um que está aqui. É para crente cheio de Deus. É para crente obediente. É para crente que vive a palavra. É para crente que chora. É para crente que não se prostra. É para crente que o diabo fala: morreu. Aí Deus fala: levantou de novo. É para aquele crente que todos os dias o diabo pensa que vai fazer o teu funeral, mas Jesus está passando indo aí. É para crente que aquele teu vizinho pensa que tu não é nada. Tu tá todo engravatadão, bonitão. Essa palavra tem destino certo nessa noite. Tem destino certo. É para aquele que crê no impossível. É para aquele que sabe que o é impossível ao homem é possível a Deus. É para aquele que sabe que tudo é possível ao que crê. É aquele que não brinca com Deus, não brinca com as coisas de Deus, vai estar com a sua vida no altar todos os dias da sua vida. Tomara que seja para você. O povo de Israel podia tudo, menos olhar para as condições deles, menos olhar as ferramentas deles. Você sabe o que é lutar com um exército poderoso? Hoje em dia é tanta gente que se acha alguma coisa. Está forte. É tanta gente que se acha alguma coisa. E eu só conheço um que é poderoso. Eu só conheço um que é grande. Eu só conheço só um. Que o mar
que Josué não podia fazer? Olhar para o tamanho da muralha. Isso aí cabe na minha vida. Não vou entrar muito hoje, não, eu choro. Olhar para o tamanho da muralha. Tu tem um problema, uma dificuldade. Aí tu fica olhando, medindo, apreciando. Aí começa a se colocar de coitadinho. Já viu gente que se coloca de coitadinho? Ai, não, dá um pé, pelo amor de Deus. Fica perto de coitadinho, não. Você conhece coitadinho? Eu nem gosto, irmão. Eu amei. Já saio de perto. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se apresenta como cordeiro manso, humilde. Mas Jesus também se apresenta na tua diversidade como o leão da tribo de Judá. Uivando. Aprende com ele. Olha aí. Josué não podia olhar para o tamanho da muralha, era grande. Era muito grande. Então aquilo que você não domina, não perde seu tempo. Não perde, você não domina, não perde seu tempo. Entrega na mão de quem pode. Irmãos, hoje eu entrei no Xaramatá na minha sala sozinha. E eu lembrei que eu vou fazer 46 anos. E aí a menina mandou uma foto, eu toda bonitona. Eu falei, Senhor, beirando os 4.6, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da menina. Mas eu ri a tarde todinha com força. Tu não sabe o que é 50, tu não tem. Quem tem 50 anos aqui? Ih, meu amor, vamos embora. Meia dúzia. E eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. Porque eu me sinto uma menina de 15. E meus 15 foram os melhores anos da minha vida, viu, meninada? Os meus 15, eu posso falar, foram os melhores dias da minha vida. Porque eu soube viver todas as etapas da minha vida. Segunda coisa que tu não pode fazer mediante as muralhas, que você precisa fazer. Primeira, não olhe para as suas condições. Segunda, confie no Senhor. Deus fala assim para Josué: vê, olha lá, vê, porque eu entrego nas tuas mãos Jericó e tudo que tem lá. Você já pensou Deus chegando em você e falando assim, eu vou te entregar todo o Morumbi nas tuas mãos? Ninguém entra lá, só você? Você não crê nisso? Você não crê nisso? Deus chega em Josué e fala assim, tudo lá é teu, irmãos. Primeira coisa, Deus não é Deus de confusão. A palavra dele diz. Segunda coisa, casa dividida não prospera. Marido fala uma coisa, de vez em quando tem um charamanda doido aí na igreja, que a mulher fala uma coisa pra mim, o marido fala outra coisa, eu falo, Senhor, isso é mistério do inferno. Casa dividida não prospera. Tem que ter um cabeça lá, homem se chama sacerdote, toma a frente da tua casa como homem, porque senão a tua casa uma hora cai. Os filhos uma hora caem. Porque casa dividida não prospera, é casa confusa. Cada um fala uma coisa diferente. E não chega em lugar nenhum. Então tem que ter um homem lá, um macho, um cabra macho. Se tem um cabra lá macho, a mulherada está cutucando os maridos. Casa dividida não prospera. Tem que andar em acordo. Tem que andar junto. Se puder, venha para a igreja junto, como família, como igreja. Tem que andar junto para saber o que está acontecendo dentro de casa. Porque tem gente que eu converso e não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Eu sei mais do que a pessoa. Isso é casa dividida. E Josué,
ele estava andando com um povo unido. Todo mundo junto. Josué falava, Josué ouvia Deus. Josué falava para o povo e o povo obedecia. Todo mundo no mesmo propósito. Mas Josué tinha que confiar no Senhor. Sabe aquilo que Deus prometeu lá atrás para você? Um dia Deus fez uma promessa na igrejinha, irmão, todo mundo riu de mim. E agora? Olha aí! E agora? E mais não estou mais aqui. Irmãos, aquilo que Deus falar para você, confia nele. Os céus e a terra passarão, a palavra do Senhor não vai passar. A palavra do Senhor não volta vazia. Dê ouvido aos profetas e prosperareis. Se tu vir para a igreja para não confiar em ninguém, fica aí em casa. É dessa forma. A palavra que sai do altar do Senhor tem poder sobre a sua vida. A palavra que sai do altar do Senhor, Deus preparou para você. Confia no Senhor. Ah, mas é algo grande. Se o povo for ficar com algo pequeno, a gente ficava em casa. Se for para viver o natural, a gente fica em casa. Eu sirvo a Deus para viver no sobrenatural. Eu sirvo ao Senhor para viver aquilo que o homem não pode me dar, aquilo que meus olhos não podem enxergar, mas Ele tem guardado só para um tipo de gente. Aquele povo que João viu, uma multidão como areias do mar. Quem é aquele? João para Deus, quem é aqueles? Aqueles é a minha igreja. É a minha igreja que está chegando. É a minha igreja que está em pé. Tem coisas que Deus vai dar só para nós. Quem toma posse? Só para nós. E elas não são muitas vezes enxergadas. Confia no Senhor. Você já recebeu algo tão grande de Deus que você teve vergonha de contar que ninguém acreditava? Mas vai dar acima da média, hein? Bora andar acima da média. Não fica andando no raso, não. De vez em quando, pegando mergulho. Glória a Deus. Porque senão, irmão, fica crente enferrujado, cheio de mania, vivendo no que está enxergando. E o que a gente está enxergando, se a gente for olhar, a gente existe. Mas nós somos a igreja que Deus colocou nessa terra para comer e viver o melhor dela. Terceira coisa, Deus fala assim para Josué: toma posse. Toma posse. Deus fala assim para Josué: vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim fareis durante mais 6 dias. Tinha que rodear a cidade 6 dias. Depois, no 7º dia, tinha que rodear 7 vezes. E sabe como que era? Quietinho. Isso pra mim é difícil. Eu gosto de fazer barulho de vitória. Tinha que ficar 6 dias, uma multidão, andando em volta da muralha. Multidão. E tinha um negócio na frente maravilhoso. Daqui a pouco eu te falo. Tinha que ficar todo mundo bem quietinho. Mas eles tinham que dar 7 voltas, profetizando, tomando posse. Você sabia que a palavra que sai da tua boca tem poder? Eu vou falar para você, o que eu vivo hoje foi tudo que eu profetizei na minha vida. Como está sobrando, e não é isso que eu estou falando, quem está acima da média já entendeu, eu estou agora profetizando para os vizinhos. Você só vai viver aquilo que você profetizou. Você só vai viver aquilo que você declarou. Pastor, eu sou um Zé Mané, vai ser a vida inteira, com certeza, toma posse. Pastor, eu não sirvo para nada. Não vai servir a vida inteira. Toma posse. Pastor, eu nasci para dar errado. Vai dar errado a vida inteira.
chegar e falar, Senhor, eu estou tomando posse. E se tu for ousado igual uma pessoa que eu conheço, ela vai falar assim, e ninguém chega na minha frente. Irmão, eu trabalhei a minha vida inteira de funcionária, de patroa. E quando eu entrava num lugar para trabalhar, eu vou te ensinar para quem trabalha, eu chegava e falava assim, eu sempre fui secretária, mas eu falava assim, mas eu sempre me torno gerente. Conclusão da história, todas as vezes eu me tornei gerente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você, Beth, vai determinar o tamanho da tua firma. Você, Jô, vai determinar o tamanho da franquia das tuas farmácias. Você, pastor, vai determinar o tamanho da sua oficina. Porque Deus derrama de acordo com o tamanho da vasilha. Quem tem vasilha aí? Tem não? Para de ser mole, toma posse. E amanhã começa a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que o presbítero Reinaldo ainda vai ter um carro importado zero. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele vive entrando nas agências de carro importado e tirando foto. Ele vive mandando foto pra mim de carro importado. Irmãos, você vai ser amanhã o que você profetiza hoje. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome, que ela é doméstica. Aí ela colocou a filha como doméstica. Eu falei, nada contra, mas não põe não. Porque ela vai continuar sendo doméstica como você. Ela colocou. E agora essa menina colocou a filha dela, que é a neta da outra também, como doméstica. E a menina hoje é tudo doméstica, ó. Por quê? Porque profetizaram que ia ser. Pastora, algo contra não, amadas. Mas existe faculdade ainda para tu estudar e ser gente na vida. É verdade. Glória a Deus. Então você é o que você determinar. Você está olhando na rua e tu olha lá uma Brasília. Aí você fala, nossa, o coração. É uma posse. Ué, irmão, se é para sonhar, eu sonho alto. Tô passeando, tô namorando todos os galpões da Bela Vista do Paraíso. Ainda dou uma telefonema pros donos. Eu falo, eu estou em frente ao seu galpão. Eu tenho uma igreja muito grande na Rua Ismaevas, 92. Há mais de 10 anos. Quanto está? Muito obrigada. É porque eu estou procurando. Não estou procurando. Estou tomando posse. Uma hora a gente vai mudar e vai estrondar o negócio. Mas pastora, eu não consigo, irmão, não tem vasilha, não tem óleo. Não tem vasilha, não tem farinha. Verdade. Como é que Deus vai te dar algo se tu não se prepara? Hã? Tem que se preparar, igreja. Você tem que ter uma estrutura na tua vida. Todo mundo já sabe, quando eu fui casar, qual era o meu medo da pessoa ser o quê? Preguiçoso. Cadê os homens da igreja? Então, você vai determinar o que você é. Quando eu me converti, eu fui na igreja da Bispa Sônia. Quando eu me converti, eu fui na Rua Lins de Vasconcelos. Eu e minha mãezinha do lado, não conhecia o Elias ainda. Vim na volta, minha mãe, filha, uma igreja tão longe, pra que tu vai lá, minha filha? Eu falei, mãe, porque eu vou ter uma igreja igual a dela. Aquelas cadeiras almofadadas. O ar-condicionado ainda não chegou. A minha mãe, minha filha, daquele jeito. Quarto lugar, pra você, o que fazer mediante as muralhas? Você precisa ser guerreiro. Cadê os meninos? Vem aqui na frente. Menino homem, vem aqui na frente. Gabriel, vem aqui. Cadê o outro? Guerreiro. Quem é guerreiro aqui? Estão tudo frouxo. Guerreiro. Vira pra lá. Levanta a mão igual guerreiro. Vai, faz força de guerra. Vai. Irmãos, numa guerra aí, ó. Ó o bichinho, é magrinho, mas chegou em tempo.
Bichinho aí, eu sou fã dele. Pode sentar, meninos. Você, mediante uma muralha, tem que ser guerreiro. Sabe por que diz a palavra aqui que Deus falou assim, Josué? Os guerreiros, eles vão na frente dos sacerdotes. Os guerreiros, na minha versão atualizada, fala guerreiros. Tinha um povo na frente da batalha, tinha os sacerdotes, mas lá na frente tinha só os guerreiros. Tem guerra que vai ser tua. E fala assim, mas Senhor, por que a minha tem que ser assim? Porque Deus sabe que tu é guerreiro. Mas Senhor, mas por que comigo é mais difícil? Porque Deus sabe a tua estrutura de guerreiro. Mas por que fulano não acontece nada? Porque fulano não é guerreiro. Cadê os guerreiros? Os bichos estão apanhando. E todo guerreiro, ele precisa ter, Gegé, Efésios 6:14. Estais, pois, revestidos. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Guerreiro, tempo de guerra é tempo de guerrear. Tempo de guerra não é tempo de ficar dando besteira. Sabe o tempo de guerra? É hora do culto. Diz que assim, ai, só dou um toquinho, ai, aconteceu isso. Não, amado, você está numa guerra. O diabo está querendo tragar a tua vida, mas a anjo de Deus ao teu redor falando, tu é guerreiro de Deus. Tempo de guerra não é tempo de guardar suas armas espirituais. A casa está caindo, a guerra está proclamando. Fala, não sei. Tô pensando. Vai pro culto hoje? Não sei, eu tô vendo ainda. Será que vai chover? Mas tem 7 dias que não chove. Mas vai chover, mas tem 7 dias. Mas tá um calor. Será que vai ter lugar perto do ventilador? Mas será que o louvor vai demorar? Será que o culto vai acabar tarde? Eu tô falando de guerreiro. É aquele que o diabo todo dia de manhã fala, não acredito, tá em pé, tá fazendo o quê? Tá adorando ao Rei do Rei, Senhor dos Senhores. É desse tipo de gente que eu tô falando nessa noite. É gente de guerra, Viviane, cadê tu? Linda, da onde, ó, fofa. Gente de guerra, gente que não brinca em trabalho. Tem uma obreira aqui que eu tenho até medo dela. Qualquer hora eu vou comprar uma roupa verde. Quem é? Alexandre já olhou para ela. Quem é? Quem é? Suzane. Não brinque em ser visto. Não entre no que não edifica. Não perde tempo. É o tempo inteiro ali, ó. Preparada para guerrear, meu irmão, porque toma cuidado. Tempo de guerra, se tu tiver de besteira, o diabo te pega. O diabo te envergonha. O diabo puxa teu tapete, puxa tuas pernas. Mas se você tiver o tempo todo fortalecido no Senhor, Senhor, eu sou guerreiro. Pode vir a guerra, eu estou preparado. E ninguém precisa saber quem você é. Semana eu estava em casa. Eu pensei em 2 líderes. Falei, Senhor, estamos sumidos, Senhor, eu vou dar uma bronca. Aí me armei toda. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, vai lá e fala que tá com saudade. Falei, vou não. Ousado. Aí eu olhei para um lado, irmão, eu vi um vulto. Falei, Senhor, eu vou, meu Deus do céu. E aí eu fui fazer comida e não saía. E o negócio ficou atrapalhado. Era hora do almoço. Eu mandei para 2 guerreiros. Tô com saudade de você. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa diante de Deus. Não formar tribunais. Muitas vezes nós formamos os tribunais. Mas tem muitas vezes que o guerreiro está lá, esperando você, ó, vem cá. Aleluia. Muitas vezes o guerreiro está em casa na hora do culto e o coração está balançando forte. Muitas vezes o guerreiro
esperando alguma coisa. Quinto lugar, mediante as batalhas, não pode faltar a presença de Deus. Deus falou assim: Josué, põe a arca na cidade na frente. A arca vai andar 6 dias. E depois no 7º dia, a arca vai andar 7 vezes. Sabe aquele negócio de Moisés: Senhor, se o Senhor não foi, eu não vou. Tu já foi num caminho? E Deus falou: não vá não. Ô irmão, esse negócio é para casais hoje. Deixa eu te falar um mistério. Segura a tua língua, segura a tua boca, coloca uma água e depois amarra com força. Sabe por quê? Para tu não perder guerra, para a presença de Deus continuar na tua vida. Irmão, para a presença de Deus estar com a gente, paga um preço. Sabe o que o diabo mandou falar? Eu não falo. O diabo mandou fazer, eu não faço. Eu não me dou isso, eu não faço isso, porque há um Espírito que é santo sobre a minha vida. Segura a casa, igreja. O diabo tem dançado e balançado com força o tchan dentro das casas, com força. Mas há um Espírito de autoridade sobre a sua vida. Segura a onda, segura a língua, guarda o que é teu, coloca na presença do Senhor. Tua casa é lugar de santidade, tua casa é lugar de adoração, tua casa é lugar de você chegar e falar: é o melhor lugar para mim estar, Senhor. Aleluia. O problema não está na igreja, o problema não está no louvor, o problema não está na coitada da pastora, não está no presbítero, nos pastores. O problema está na tua casa. O negócio só pega em casa. É em casa, irmãos. Dançar é fácil, cantar nem se fala, pregar tu estuda, como eu estudei, jejua, busca, chora, Deus dá. Agora em casa não. Em casa a gente não usa roupa bonita, em casa a gente fica à vontade, em casa a gente não usa máscara, todo mundo se conhece. E lugar que a gente fica à vontade é lugar perigoso. Não fica muito à vontade não. Não fica muito à vontade não. Tua casa tem que ser lugar onde antes de tu chegar, o Espírito Santo já chegou para te aguardar. Já chegou numa casa, aí você fala assim: ai, que gostoso tá aqui já. Mas já chegou numa casa e tu sai com a cabeça desse tamanho: meu Deus, socorro, deixa eu ir embora para minha casa. Irmão, me ajuda aí. Sai de lá, Bia, tá. Me ajuda aí. Irmão, me ajuda aí. Eu entro numa casa e digo: chego, mas meu Deus, eu quero chegar logo na minha casa em nome de Jesus. Não quero comer hoje, eu quero comer em nome de Jesus. A minha casa é melhor. Irmãos, nossa casa tem que ser uma verdade. Se eu sair agora e for jantar lá na tua casa, tem uma comida me esperando. Tudo com medo. Qualquer eu vou escolher. E vai ser a primeira do pastor Emerson, porque ele deu risada. Não pode faltar a presença. Meu irmão, que rebelião é essa? Rebelião é só na FEBEM, que nem existe mais. É casa agora, né? Uns filhos descontrolados. Esse negócio que pai e mãe não segura mais filho. Que diacho é isso? Verdade. Essa madrugada eu acordei na passada, ou foi nessa? Contei um sonho pro Rafa. Tive um sonho, Rafa, com umas adolescentes nessa noite. Pense o sonho cavernoso, menina. Pense. Quem tem menina, mulher, segura a onda. Pense um sonho ruim que eu tive e contei ontem à noite pro Rafa. E eu 4h20 da manhã, essa noite, minha amiga missionária mandou uma mensagem pra ONG. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu me converti não tem muito tempo. Cadê aquela igreja que eu me converti?
Eu falei, meu Deus, cadê? Cadê aquela igreja? E era maior que essa. Cadê aquela igreja? Onde a gente sabia que um pai era um pai, uma mãe era uma mãe, um pastor era um pastor, um presbítero era um presbítero. Cadê? Ninguém segura mais ninguém, meu irmão. Ninguém mais sabe o que é autoridades espirituais, não sabe mais o que é pai e mãe. Sabe não. Essa geração não sabe. Sexto lugar, o que não, quando tu vê a muralha lá, mediante as muralhas, tem que fazer? Soltar um grito de guerra. Soltar um grito de guerra. Tu chorou? O chorão pregou de choro quarta-feira. Chorou? Ai, irmão, agora nem com as lágrimas, vai. Não vai nem um biquinho. Cara, já chorou? Já tá bom demais. Agora levanta, sacode a poeira e volta pra guerra. Tem gente que não para mais. Para de chover no molhado, já choveu, já acabou. Dá lugar pro novo de Deus. Deus fala assim, ó, o povo tem que gritar com toda a força. Na minha versão. O povo tinha que chegar, depois das 6 dias de volta, depois das 7 voltas num dia, o povo tinha que gritar. Tu não consegue gritar mais? Irmão, muitas vezes o que Deus vai pedir para você fazer é o que você nunca fez. Você quer viver algo inédito? Para de fazer as mesmas coisas. Para de continuar na mesmice de sempre. Começa a pedir para o Espírito Santo, Senhor, eu quero fazer algo inédito. Se é para rodear, eu vou rodear. Se é para gritar, eu vou gritar. Mas aquilo que Deus colocou sobre a sua vida tem que ser sobrenatural. Aleluia. Mas você quer viver o sobrenatural andando naturalmente, você não vai chegar a lugar nenhum. Para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que fazer muitas vezes o que tu não quer. Irmãos, você tem que fazer aquilo muitas vezes que Deus só quer que você faça. A gente até olha para o lado, mas hoje eu dei um flagrante no missionário Alexandre. Eu ri muito dele. Ele estava evangelizando uma pessoa lá no campo do Caxias, mas o homem estava com uma cara tão feia que dava até medo para o missionário. Eu fiquei aqui intercedendo e a gente mandou tirar foto. No domingo de manhã, fazendo o que ninguém quer fazer. Então muitas vezes você quer viver algo do Senhor, mas você não quer mudar nenhuma atitude sua. Eu vou andar na misericórdia, não, eu vou viver na graça, da glória que o Senhor tem preparado para a minha vida. Para de viver de misericórdia e começa a viver da graça, da glória, daquilo que Ele já preparou para você. Vive daquilo que sobra, daquilo que é migalha, daquilo que ninguém quer, daquilo que não serve para ninguém. Não, o que Deus tem para você tem endereço certo. Teve um momento da minha vida lá na igrejinha, eu falava assim, eu começava a minha oração, Senhor, Avenida Montanhas 176, manda esperar lá que eu estou chegando, eu não quero na igreja, eu quero em casa. Todos os dias na igreja eu chegava e falava isso, Senhor, Avenida Montanhas 176, tem endereço certo, espera eu chegar em casa, entrega nas minhas mãos, começa a viver aquilo que ninguém vive. Sabe aquele particular que você tinha? A gente sabe como mexe com Deus, irmão. A gente sabe. A gente sabe quando a gente chega e a gente está facinho. A gente sabe quando a gente quer tocar no Senhor. A gente sabe quando a gente sente que o céu está aberto, a gente fala, Senhor, eu estou aqui. Deus não atende ninguém de bico. Deus não atende murmurão. Pense uma classe que não vai ter no céu, murmurador. A porta vai estar fechada. Você murmura, a porta está fechada.
vai receber nada. Nada. Agora Deus honra a lágrima. Deus honra coração aberto. Deus ama quando você torce pelo seu irmão. Deus ama quando você ama o seu irmão. Deus ama quando você aprende o valor de uma alma. Irmão, quero contar um segredo para você. Cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das tuas. Deus, nesse século 21, Ele ainda busca. Ele está recrutando loucos, malucos, mas que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Busca aqueles que falam: Senhor, eu largo tudo e eu estou na tua presença. Senhor, não importa o que aconteça, eu estou firmado, eu estou na tua. Deus, busca isso ainda, meu irmão. Busca. Tem gente que você olha e fala assim: nossa, tudo acontece na vida dele. Tudo acontece. Eu recebi tanto elogio aqui sexta. Ai, irmão, quanto elogio, todas as irmãs viram. Mas eu aprendi a lidar com porta fechada. Eu aprendi a lidar com muralhas. Eu aprendi a lidar com cara feia. Pense uma mulher que não tem medo de cara feia. Cara de delegado. Fui provada de cima e embaixo, de trás para frente. Mas o meu coração e os meus olhos esteve no Senhor, não em homens. Sabe como que você vai conquistar a tua Jericó? É com teus olhos e teu coração no Senhor. Para de contar para todo mundo que tu é um fracassado. Começa a falar: Senhor, vai ter manchete nova da minha vida. Eu era um perdido, eu era um fracassado, mas hoje Deus me levanta como algo novo na presença dEle. Muda a cara. Muda, pelo amor de Deus, muda. Muda logo. Muda, pelo amor de Deus. Eu cantei um louvor com umas 3 pessoas já. A pessoa chegou perto de mim e reclamou. Eu falei: sério? Ai, meu Deus. Tem que ouvir, né? Aí eu cantei assim: uma vez. E eu cantando. Esses dias umas 3 vezes aqui, né? Tudo aí, né, Tatinhos? Outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Começa a cantar para você. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Começa, amado. Começa a tentar de novo. Não deu certo. Eu conheço um Deus de recomeço. Pastora, tá dando errado. Começa de novo. Começa do zero. Começa do início. Começa onde foi choro. Começa onde foi tristeza. Eu vou começar de novo. E o seu diabo falou que não vai dar certo. Há uma palavra liberada. Há uma palavra liberada. Há uma palavra liberada. Para de ter negócio na terra. Antes de assinar todos os seus contratos na terra, assina no céu.